Vamos fazer agora a questão 1134 do livro de Eletromagnetismo do Ed Minister. A questão envolve circuitos magnéticos. É um assunto que caiu já em ENAD de Engenharia Elétrica e também em prova da Petrobras. Já tem 2 vídeos no canal referentes a esses assuntos. Vou deixar no card e também na descrição. Temos aqui um núcleo de aço fundido que ele é composto por 2 peças. Essa primeira peça aqui, que tem o formato de uma letra C, e essa outra peça, que é essa barra retangular. Vemos também aqui que na primeira peça, que tem o formato de uma letra C, existem 2 bobinas, que contêm a força eletromagnetomotriz F1 e F2, que estão em sentidos opostos. A primeira peça ela tem comprimento médio de 34 cm e área de 6 cm². A peça 2 tem 16 cm de comprimento médio e 4 cm² de área transversal. A bobina 1 tem 200 espiras e a corrente dela a gente não sabe quem que é. É isso que a questão quer que a gente calcule. Já a bobina 2 ela tem 100 espiras e uma corrente de 0,5 amperes. O fluxo magnético que circula por toda essa peça aqui, pelas 2 peças, vale 120 microweber. E ambas as peças são feitas de aço fundido. Vamos lembrar que existe uma analogia entre circuito magnético e circuito elétrico. Tá? Então, essa figura que está aqui na esquerda, vamos tentar fazer uma analogia com o circuito elétrico aqui. Então, aqui a gente vê F1 e F2, que são as 2 forças magnetomotrizes, que poderiam ser equivalentes a 2 fontes de tensão. O fluxo que circula na peça toda é análogo à corrente elétrica de um circuito. As relutâncias R1 e R2 são análogas às resistências de um circuito elétrico. E aqui a gente tem H1L1 e H2L2. Então, isso aqui é como se fossem as quedas de tensão numa resistência de um circuito elétrico. Então, a nossa estratégia de solução vai ser o quê? Precisamos achar quem é o campo magnético que tem em cada peça dessas daqui. Tá? Então, a gente vai usar o valor do fluxo magnético, certo? Sabemos que fluxo magnético é a indução magnética vezes a área da seção transversal na qual ele circula. E através dessa curva BH, ou seja, da indução magnética em função do campo magnético, a gente acha o valor do campo magnético H. Então, aqui a gente vai usar essa curva B, que é do aço fundido. Então, o que a gente faz? Vai pegar o valor da indução magnética que a gente calculou, vem aqui e depois faz o traço vertical para achar quem é o valor do campo magnético H. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente vai usar a lei de Ampère, certo? Então, o que ela nos diz? Que para esse circuito magnético que a gente está lidando, que a força magnetomotriz 1 menos a força eletromagnetiz 2, já que elas estão em sentidos opostos, vai ser igual aqui. H1L1 mais H2L2, tá? Então, se comparar com o circuito elétrico, aqui é como se fosse a diferença de tensão entre as 2 fontes, e essa aqui são as quedas de tensão no circuito, certo? Só que agora é um circuito magnético, então a lei de Ampère ela representa isso que está escrito aqui. Nas 2 partes do núcleo, o fluxo magnético é o mesmo. Então, naquela primeira parte, onde tem o formato de uma letra C, a gente pode dizer que o fluxo é a indução magnética vezes a área da seção transversal. Lembrando que a gente vai utilizar esses valores aqui. Então, o fluxo vale 120 micro, B1 a gente vai achar, e S1 é 6 cm². Tá? Então, jogando na calculadora, a gente acha que a indução magnética naquela primeira parte vale 0,20 Weber por metro quadrado. Repetindo agora na parte 2, que é aquela barra retangular, a diferença é que a área agora é 4 cm². Então, é a mesma fórmula, então vai resultar numa indução magnética de 0,30 Weber por metro quadrado. De posse dos dados de indução magnética, a gente vai achar o campo magnético através da curva BH. Lembrando que a gente está trabalhando com material de aço fundido, que é essa curva B aqui. Tá? Então aqui em verde a gente tem que B1 na primeira parte é 0,20.
Então, com a régua a gente traça essa reta horizontal até achar a curva, depois traça um vertical para baixo. Aí a gente acha que o valor do campo magnético nessa região é 140 ampere por metro. Aqui em vermelho a gente tem quando a indução magnética é 0,30 para aquela parte 2. Então, novamente, tração uma reta horizontal até a curva. Quando interceptou a curva, a gente desce uma vertical. Aí a gente acha que o campo magnético nessa região 2 é 180 ampere por metro. Então, os valores de campo magnético aqui foram obtidos pela curva BH. Então, aqui na lei de Ampère, a gente tem que N1 e 1, essa é F1, que está para cima aqui. Já N2 e 2, isso aqui vai ser F2. Aqui tem um sinal de menos porque a gente vê na figura da esquerda que elas têm sinais opostos. Agora, novamente, a gente vai utilizar esses dados aqui. Então, está aqui os dados substituídos. Ficou só I1 como incógnita, porque esse é o valor que o problema quer encontrar. E aí, fazendo as manipulações algébricas e jogando na calculadora, a gente acha esse valor de corrente, que I1 é 0,632 amperes. Tá? Isso aqui está bem próximo do resultado do livro, que ele falou que é 0,65 amperes. Tá? Uma coisa que pode diferir de alguém fazendo esse mesmo exercício um para o outro é o uso das curvas BH, porque tem a ver com a precisão, que você traça essa reta aqui, desce para baixo, aí você contar quantas casas, tudo mais aqui. Tá? Então, obviamente que vai dar diferença de um para outro de mais de uma pessoa fazendo. Tá? Mas aqui o valor está próximo, e até porque em prova de ENAD, por exemplo, na última prova que caiu do ano de 2023, também a questão pergunta o valor aproximado, né? Porque obviamente que usando essas curvas pode diferir um valor para o outro. Tá? Mas ficamos por aqui. Obrigado a quem assistiu, dúvida nos comentários e até a próxima.